Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos novamente, mais uma semana, com mais um conteúdo especial para você. Espero que Deus ele fale com você de uma forma poderosa aí na sua casa, no seu carro ou onde quer que você esteja assistindo esse conteúdo. Hoje eu quero falar um momento muito importante na vida de Jesus, que foi o momento onde ele foi tentado em meio ao deserto, onde ele foi levado ao deserto para ser provado e tentado. O texto que eu gostaria de ler, gostaria de começar em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador, ou em outras traduções fala que o diabo, veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa e até ao ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o te protejam, e eles o sustentarão com as suas mãos, para que não se machuque o seu pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte alto, muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Esse aqui foi o start, né? O pontapé do ministério de Jesus, né? Quando Jesus ele começou a sua grande obra aqui na Terra. Aqui ele tinha por volta de 30 anos e ele estava iniciando o seu ministério. E a palavra que fala que o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para passar por este processo. E aqui é a primeira chave, primeira coisa muito importante que eu gostaria de falar com você. Nem sempre os processos que a gente entra da nossa vida, mesmo duro ou difícil que seja, é Satanás nos levando, é o diabo, é uma perseguição, é isso ou aquilo. Não, muitas das vezes é Deus permitindo com que a gente entre nesses processos, entre nesses desertos da vida para passarmos por alguma experiência, para aprendermos algo mediante aquela situação. Aqui a gente vê que é o Espírito Santo, aqui é Deus quem está levando, conduzindo Jesus a ficar alguns dias no deserto para ser provado naquele lugar. Então, aqui a gente vê que Deus ele permite com que eu e você entremos em alguma circunstância para que a gente seja provado em algum aspecto, para que a gente aprenda com aquela situação. Todo deserto tem um ensinamento para nós. Toda situação, boa ou ruim, tem uma lição. E você já parou para perceber que muitas das vezes algumas coisas boas que nos acontecem nem sempre tem alguma lição. Mas todas as coisas difíceis de digerir, difíceis de aceitar, difíceis de viver, se você for ver ao fundo, sempre tem uma lição, sempre tem algo com que você possa aprender com tudo isso. Então, é extremamente importante que você entenda: estou passando por um processo, um deserto da minha vida, um momento difícil da minha vida. Beleza, nada com que eu faça faz com que eu consiga sair dali. Não vai fazer. O que eu preciso entender? O que eu tenho que aprender? Qual é a lição que esse deserto ele quer me ensinar? Porque quanto mais rápido a gente entender que a gente passa por esses processos para aprender, para crescer, para amadurecer, para se desenvolver pessoalmente, quanto mais rápido a gente entender isso,
mais rápido a gente vai conseguir sair de tudo isso. O segundo ponto que eu quero destacar nesse texto que nós lemos é que ninguém consegue ser definido em um dia favorável, em um dia onde tudo está dando certo. A realidade é que eu e você somos definidos no dia mau. Por quê? No dia da adversidade, no dia que uma porta se fecha, ou uma porta nem se abre, no dia de uma doença, no dia de uma enfermidade, ou qualquer outra coisa que nos aconteça, uma notícia difícil, é esse dia que vai definir, de fato, aquilo que nós temos aqui dentro. Então, é o dia mau. É o dia mau que vai definir se você está pronto para uma próxima fase ou se você não está pronto para ela. Então, é importante a gente entender, estamos em um processo. Você pode estar assistindo esse vídeo e nesse exato momento você está passando por um processo talvez o mais difícil da sua vida, ou ainda você vai enfrentar o processo mais difícil da sua vida, a fase mais difícil da sua vida. E quanto mais rápido você aprender que esse processo faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento, eu preciso superar, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver, quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu saio dele, queridos, a gente vai entender que tudo fica um pouco mais leve, fica um pouco mais suportável quando eu começo a olhar com uma ótica que eu estou passando por isso, que eu preciso aprender algo. Eu preciso passar por isso para ir para uma próxima fase da minha vida. Então, o dia mau, ele vai manifestar, essa é a palavra certa, ele vai manifestar o que você tem aí dentro. Você já percebeu aquelas pessoas que começam a passar por uma situação difícil, começam a reclamar, começam a xingar Deus e o mundo, começam a reclamar de tudo, a murmurar, e aí a gente olha e fala assim, mas a pessoa está reclamando porque ela está passando por esse momento difícil. Não. A gente só manifesta o que a gente tem aqui dentro, a gente só coloca para fora aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, se a gente está agindo dessa forma, significa que é o que a gente tem aqui dentro. Então, por isso que é tão importante a gente amadurecer isso que a gente tem aqui dentro. A gente precisa crescer em meio a tudo isso. Saiba que Deus está te levando a viver essa situação, essa experiência, para te fazer uma pessoa melhor. E o último ponto aqui, que eu acho isso extremamente importante na nossa vida, é clareza de propósito. Oh, meu Deus do céu, como isso é difícil a gente termos, nós todos termos uma clareza de propósito. O que é clareza de propósito? Clareza de propósito é eu saber por qual é o motivo que eu estou aqui. Qual é o plano de Deus? É eu saber que eu fui chamado para algo e eu não posso me afastar, eu não posso me desviar por qualquer motivo que seja. Eu não posso tirar os meus olhos. Quando a gente vê esse momento aqui, Jesus, ele passando por essa situação difícil, 40 dias no deserto, depois ele foi tentado, Satanás ele tentou comprar Jesus. Ele falou assim, olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei algo, eu te darei tudo isso que você está vendo aqui, eu te dou poderes, eu te dou acessos, eu te dou conexões, eu te dou tudo. E aí, aqui a gente vê que Jesus ele tinha muito claro o propósito de vida, qual motivo ele estava ali naquele momento, por qual motivo ele veio para a Terra. E por ele ter isso muito claro, ele consegue rejeitar tudo aquilo que vai fazer com que ele perca o propósito, tudo aquilo que vai vir para distrair a gente do propósito. Então a gente precisa entender, eu fui chamado para algo. E quanto mais rápido eu entender que eu fui chamado para algo especial por Deus, e eu entender isso, eu compreender o chamado, o propósito de Deus para minha vida, mais, na verdade, menos eu me distraio, menos eu me perco com as situações, as coisas vêm, as distrações vêm e eu consigo fugir de todas elas, porque eu sei que eu fui chamado para algo especial, Deus ele tem um plano para mim. Então, por esse motivo, queridos, é importante você entender que Deus ele te chamou para algo. E sabendo disso, de que Deus ele te chamou para algo tão especial, a gente não pode se permitir parar em meio às adversidades. A gente não pode se vislumbrar algo e se iludir com algo. A gente precisa ter a clareza de que Deus ele nos chamou para algo e eu preciso cumprir isso que Deus ele chamou para mim, aquilo que Deus ele escolheu para minha vida. Então, aqui são 3 lições muito importantes que Jesus ele nos dá. E a principal delas é clareza de propósito, que é o último ponto.
tenha clareza do seu chamado, tenha clareza e convicção que você foi chamado, não tenha dúvida que Deus ele tem um propósito na sua vida. E por último, não se desvie por nada, não se permita se distrair no meio do caminho, que atrasa a nossa vida, na verdade o que atrasa em tudo. Se você vai fazer uma viagem, você se distrai no meio do caminho, se você, todas as alternativas você para na estrada, você para comer, você para conhecer, isso e aquilo, um percurso que demoraria 1 hora, você vai fazer 1h30, 2. Se é um percurso de 5 horas, você vai fazer em 8 horas, porque você vai parando, você vai se distraindo, e aí você acaba se esquecendo que você tem um objetivo, que você tem um horário para chegar. Então, ter a clareza do chamado, do propósito de Deus, vai fazer com que eu e você avancemos e não paremos por nada. Então, querido, não se esqueça de compartilhar essa mensagem, os outros vídeos que você já assistiu. Se ainda não assistiu, aproveita esse momento para conhecer os outros conteúdos que nós estamos liberando aqui na plataforma. Comente, se inscreva no canal, curta, e Deus abençoe a sua vida e até a próxima.